Tarde, eu sou o Wilcler Macedo, seu professor de redação. A essa altura você já sabe disso, por isso não vai ter muita enrolação. Essa é a parte 2 do nosso estudo de introdução. Só para relembrar o que nós vimos até agora, nós estamos discutindo essa parte importantíssima da estrutura da redação. Já vimos na aula passada que é um processo muito importante a escolha do repertório. Então, se você ainda tem questões ligadas à dificuldade de escolha de repertório, eu sugiro que você dê uma olhada nos eixos temáticos, no bloco de aulas de eixos temáticos e de repertórios socioculturais, porque para cada grupo, para cada eixo, eu preparei um documento com teses e possíveis repertórios extremamente atualizados para que você possa usar na sua redação neste ano e nos próximos, tá bom? Mas enfim, o que é que nós vimos? Vou transicionar aqui nosso slide para saber exatamente em que ponto nós paramos, tá bom? Bom, nós tratamos, na verdade, de duas redações, a primeira da Maria Luísa Janus e a segunda da Fernanda Quaresma, e nós vimos que há possibilidades diferentes de apresentar um repertório. O fato é que eu tenho que ter a noção do que é um período, da letra maiúscula até um ponto, e que este repertório pode ser apresentado em um único período, ou dependendo do quanto seja importante falar de um personagem ou de um detalhe da obra artística que eu colocar, que às vezes é necessário fazer um segundo período de repertório para ampliar essa noção do repertório. Isso depende muito da maneira como você escreve, se você consegue ser sucinto ou não. Então é uma questão estratégica. Depois nós vimos que há a necessidade de usar operadores argumentativos para transicionar este repertório para o tema e que há um trabalho para se fazer nessa transição, que não é só dizer que há uma semelhança, que há uma analogia, que há um paralelo entre o repertório e o tema, mas que você precisa explicar de maneira melhor como é que se dá esse paralelo, essa analogia. O que é que da obra é possível perceber no contexto contemporâneo, no século XXI, no ano de 2026, no ano de 2027. E aí eu preciso falar de palavras como desumanizado, vulnerabilização, retirada de direitos, cidadania, para que eu possa linkar aquilo que está no meu repertório de maneira mais direta àquilo que acontece em 2026. E se só explicando ainda não é suficiente, não se preocupe, na aula de hoje a gente vai avançar e eu vou lhe mostrar modelos de como fazer essa introdução, inclusive estratégias de como apresentar este repertório e fazer esta transição. Então nós vimos isso na aula passada, tá bom? Hoje nós vamos falar da inserção das teses, tá bom? É sempre muito polêmico este momento da aula de introdução. Wilclay, onde é que essas duas teses, e sim, são duas teses, não há como no processo de redação do Enem trabalhar três teses. Às vezes nós passamos para duas, imagina para três, né, minha gente? E a gente já dá trabalho para fazer duas, imagina três. Então, já adiantando uma possível dúvida sua, nós temos duas teses na redação do Enem. Essas duas teses é quem darão origem ao desenvolvimento 1 e ao desenvolvimento 2. Lembra da redação que nós vimos na aula anterior da Fernanda Quaresma, onde ela falava dos filhos do Fabiano que viviam sem nome? Veja, dentro deste processo, a Fernanda Quaresma utilizou uma tese que era muito comum em 2021 e 2022, que era a tese oculta. Só para relembrar, então, nós temos um período para apresentar o repertório, ou dois, dependendo de que tipo de repertório você escolheu. E aí o terceiro período, ou quarto, será, para finalizar esse parágrafo da introdução, a apresentação das teses. Uma coisa importante, é sempre importante que essa tese seja apresentada, como eu estou marcando aqui, por meio de um conectivo. Alguns professores chamam isso de operador argumentativo. O que é isso? É o que vai operar a argumentação, é o que vai conectar o meu repertório e a apresentação do tema à minha tese. Então a tese tem que ficar isolada, as duas teses ficarão isoladas em um único período, que será também iniciado por um operador conectivo. O Wilclay, eu não sei conectivos para inserir a tese, não tem problema. Na descrição desta aula ou da aula anterior, da aula 1, eu já deixei um PDF pronto com os conectivos que você pode encaixar em cada lugar da introdução. Eu só queria mostrar para você como nos últimos anos essa apresentação da tese foi passando por mudanças. Em 2021 e 2022 havia a possibilidade de um negócio que era chamado de tese implícita ou tese oculta. E o que é isso, Wilclay? É você não entregar o que é que você vai trabalhar, mas uma lógica argumentativa. No caso da Fernanda, que usou Fabiano, Vidas Secas, ela disse que a partir desse contexto não se pode hesitar.
é imprescindível compreender os impactos. E a gente chama isso aqui de estratégia, fechou? Argumentativa. Então as teses dela ficaram escondidas dentro da palavra impactos. E para quem não sabe o que é impactos, nós estamos falando de consequências. Wilkley, eu posso fazer duas teses só de consequências? Pode. O que vai definir isso é o tema, é a frase temática que o Enem lhe der. Veja que ela está dizendo que ela vai discutir impactos, então ela terá que ter um impacto para o D1 e um impacto para o D2. Isso aqui será a tese 1, que ela terá que resumir esse parágrafo todo em uma apresentação de tese que vai ficar na introdução. E como é que eu vou saber, Wilkley, que eu vou escrever no desenvolvimento? Porque antes de começar a sua redação, você fez um projeto de texto, tá bom? E aí, esse D2, que estava lá no projeto de texto já definido que você iria falar, dará origem à nossa tese 2. Mas perceba que era moda em 2020 e 2022 não apresentar o nome dessas teses. E aí a Fernanda utilizou apenas a palavra impactos. Veja, isso era uma possibilidade de 2021 e 2022. Alguns alunos ainda fazem, mas eu considero essa possibilidade muito arriscada, inclusive eu oriento com base nos últimos resultados e redações de nota 1000 de 2025, 2024. Que você não faça tese oculta, mas isso aqui era moda talvez em 2021, 2022. Ou se você quiser fazer para testar, apenas para conhecer, dá para fazer. No lugar de impactos aqui, você poderia chamar isso de causas. Ou tem gente que é ousado e coloca que vai discutir causas e consequências. Fechou? E aí como é que fica a divisão disso, Wilkley, no meu texto, no meu desenvolvimento? Depende. Porque depende do que você projetou, depende do tema. O tema sugere que você, ou permite que você fale de causas, ou você escolheu ignorar as causas e falar só das consequências. E tem gente que no mesmo parágrafo de desenvolvimento trabalha a causa e consequência. E tudo isso deve estar adiantado, isso deve ser informado na introdução. Então não é que você vai na introdução adivinhar e depois escrever. Primeiro você projeta o texto, informando as suas teses. Aqui a Fernanda fez isso porque era moda em 2021, mas a gente pode voltar inclusive para a redação que eu mostrei para vocês do Wellington, nota 1000 em 2025. O Wellington já não mais escondeu teses. O Wellington faz o seguinte, ó, ele vai analisar o passado nacional. E ele vai... deixa eu subir aqui que vocês estão vendo não, tá? Ele vai analisar o passado nacional e o descaso governamental. Então a gente tem aqui a tese 1 e a tese 2. Lembrando que a gente já leu o início dessa introdução, a apresentação do repertório e da contextualização na aula passada. A gente está agora só entendendo o que é a tese, tá bom? Então a tese é o que sai ao Wilkley. Eu queria aprender só tese, porque eu não sei, eu só consigo escrever tese sobre Estado. Descaso estatal, negligência estatal, inoperância estatal. Vai ter aqui também no nosso curso uma aula específica, você pode ir rolando aí, voltar, sair dessa aula, estudar a aula de tese, depois voltar para cá, informando a possibilidade de construções de teses, para além da tese que fala de governo. A gente precisa pensar nas causas dos problemas também como tese, nas consequências. A gente pode associar uma tese ao passado histórico do Brasil. Há sociólogos e antropólogos como a Lilia Schwarzschild que dizem que é o processo político de organização da sociedade que não criou uma nação não coletiva. Então a gente pode criar uma tese em cima disso. A gente não criou uma noção de coletividade. Então grupos que precisam dessa noção de coletividade para serem mais assistidos não vão ter acesso a essa assistência, essa visibilidade de seus problemas, porque a gente não criou essa nação pensando na coletividade, nos grupos que de alguma maneira são inferiorizados. Há teses que você pode, de alguma maneira, associar à globalização, à tecnologia. Então, você pode dizer que o advento da tecnologia faz com que a sociedade se organize de maneira diferente. Um tema de discurso de ódio, por exemplo, de fake news. Você pode me dizer que o problema do país está na sua raiz estrutural, a gente pode falar de racismo, de intolerância religiosa, a partir do processo de colonização que nos moldou enquanto sociedade de maneira racista, e isso vai se perpetuando. O que é que eu estou tentando dizer para você?
que essa escolha da tese deve se dar de maneira muito consciente antes de que você comece a sua redação. Porque a tese só consegue ser inserida na arquitetura da introdução quando você já pensou nela e já projetou antes de iniciar o seu texto, tá bom? Eu tinha separado aqui outra redação que nós não lemos juntos, que era a redação do Caio. Deixa eu ver se ela está por aqui. Vai ter uma aula última de introdução, eu vou analisar só as redações que tiveram nota 1000 em 2025, para a gente dar uma olhada no que é que elas trazem de particularidade. Mas é isso, minha gente. O que é que a gente chama aqui de apresentação de tese? A gente pode tratar em tese, isso aqui está no seu material, esse resumo, tá? A gente pode pensar nas teses como a apresentação de quais fatores levaram a esse problema, o que a gente chama de causa. A gente pode pensar em quais agentes são responsáveis, e eu posso dizer na tese, construir um parágrafo inteiro com repertório para basear isso, dizendo que há uma falha, uma lacuna educacional no processo de formação do brasileiro que impede que ele perceba o que ele acha sobre alguns problemas sociais. Eu posso tratar só de consequências, eu posso pensar nas perspectivas. Se não se valoriza, se não dá importância a tal questão, quais consequências a gente tem para o indivíduo, para o coletivo? Então, treinar tese é extremamente importante. Se o seu problema é em pensar teses, vai ter outra aula aqui específica para a construção de teses, mas essas duas teses têm que ser apresentadas na arquitetura da introdução. A sua introdução termina com a apresentação dessas teses e, preferencialmente, não faça tese oculta. Já diga tese 1 e tese 2. Diante desse contexto, cabe analisar isso e isso. E você até pode dizer, cabe analisar as causas, mas coloca 2 pontos e diz isso e isso. Então nós vamos ter algumas outras aulas onde a gente vai falar de causas, de agentes, de consequências. A gente vai, obviamente, sempre pensar numa tese que responsabiliza o Estado, mas a gente também pode abrir os nossos olhos para outras possibilidades de teses, tá bom? Causas, consequências, raízes estruturais, a ideia de nação não coletiva, a ideia de globalização, como é que a globalização interfere na discussão desse problema. A gente pode associar isso às redes sociais, a influenciadores, tudo isso de maneira estratégica, olhando para o tema e para o projeto de texto. É muito importante também que essas teses elas conversem no sentido de coerência do texto, para onde eu estou indo. Então eu posso fazer uma tese, como assim? Eu não entendi a história de conversa de tese. Eu posso fazer um D1 que fala de questões históricas, eu vou puxar a raiz do problema. E no D2 eu vou falar de uma questão mais contemporânea. Falta de política pública agora, falha do governo agora, no D2. E eu posso fazer um parágrafo inteiro refletindo no D1 sobre essas questões históricas que nos trazem esse cenário contemporâneo no D2. Então é isso que a gente vai chamar de tese. Então, via geral, eu já resumi aqui, nós estamos tratando agora de uma introdução que terá 3 partes, né? O que a gente chama de repertório, o que a gente chama de transição para o tema, a gente já tratou na aula passada que isso pode ser em um período ou 2, depende do quanto você quer ampliar, do quanto você precisa ampliar. Essa transição para o tema deve apresentar palavras que vieram no tema, ou que se aproximam da ideia das palavras que vieram no tema, e sempre tentando trazer o que é que naquele repertório se repete e o que é parecido naquele repertório, mas é ainda mais agravado na realidade. O que é mais grave fora da ficção. Isso tudo vem nesse processo de transição para o tema, como nós vimos na redação do Wellington, que tirou nota 1000, tá bom? E aí, essas teses são muito importantes. Então, se você não consegue ainda planejar teses, eu sugiro que você dê uma pausa nessa aula de introdução, volta lá na estrutura dos nossos módulos e procura uma aula de tese urgente para que você não comece uma introdução sem ter esse processo de pensar na contextualização por parte do repertório, nessa transição com a apresentação do tema e nessas 2 teses. Não esquece sempre que tem material aqui em PDF disponível aqui embaixo da descrição do vídeo. Se não tiver, tem na primeira aula deste módulo de introdução, onde você vai ter todo este resumo e operadores argumentativos para fazer esta construção, tá bom? Mas aí, o que é o grande lance que eu vou iniciar nesta aula de agora? Will Clay, eu já entendi que eu preciso saber repertórios, mas a minha dificuldade é na hora de transicionar e talvez isso seja, junto à tese, uma das partes mais importantes do processo de introdução. Como transicionar, como sair desse repertório
ir para a apresentação do meu tema. Então, é esse o foco deste vídeo agora. A gente vai falar dessa transição. O repertório ficou, então, para a parte 1. Essa parte 2 que a gente vai iniciar agora, eu vou chamar de transição argumentativa, tá bom? Acompanhe a leitura. O que a gente chama de transição argumentativa, ainda na introdução, é quando eu termino o meu repertório e eu vou fazer um movimento responsável por aproximar este repertório sociocultural da discussão proposta pelo tema. E isso não se resume a inserir um conectivo. Eu preciso construir um sentido de aproximação entre o meu repertório e o meu tema. E lembra quando eu usei na aula passada o exemplo de Criança Morta de Cândido Portinari? Não adianta eu dizer que tem uma criança morta na obra de Cândido Portinari e que na sociedade brasileira muitas crianças morrem. De fato, isso é verdade. Elas morrem vítimas de negligência por parte do Estado, da família, da sociedade. Mas antes dessa morte, eu preciso, na hora de fazer essa transição argumentativa, vou terminar de falar de criança morta, dizer que é de Cândido Portinari, vou dizer que há ali a representação da tristeza, da desumanização, mas na hora de transicionar argumentativamente, eu preciso dizer o seguinte: a mesma situação vivenciada pela criança da obra se reflete na vida de milhões de outras crianças do Brasil, e eu posso usar Brasil, no Brasil contemporâneo, que também enfrentam violação grave de diversos direitos. E eu posso até, para fazer essa transição argumentativa, já dar exemplos desses direitos até que eu vá me aproximando do tema. Eu posso dizer que as crianças não têm acesso, algumas crianças do Brasil não têm acesso à educação de qualidade, não têm acesso à alimentação, à proteção, a desenvolvimento, e aí eu desemboco com o último exemplo no tema. E a gente é isso que eu estou chamando aqui no slide de transição argumentativa. Tá? O conectivo ele vai abrir passagem. Que conectivo é esse, Wilkley? Depois de colocar o repertório, você vai fazer essa transição de maneira análoga, de maneira paralela, de maneira semelhante e vai lá no documento PDF que a gente tem aqui, tá bom? E aí existem alguns movimentos dessa transição, tá bom? Eu coloquei alguns conectivos para você de uma relação de aproximação ou contraste. O que é essa relação de transição, de aproximação? É usar um conectivo que eu possa dizer da mesma maneira. Lembrando que nós estamos falando depois do repertório, tá bom? Ainda na introdução. Terminei o período de repertório, os dois, dependendo de como eu escolhi explicar esse repertório. E eu posso dizer da mesma maneira. Eu posso dizer da mesma forma. Tudo isso está no seu PDF. É só imprimir, baixar e utilizar da melhor maneira que você achar. Da mesma forma. Tem gente que usa analogamente, tem gente que usa semelhantemente. Então, eu posso fazer, inclusive também, dependendo do repertório, a gente vai ver daqui a pouco com um exemplo pronto, uma transição de contraste. É mais difícil, mas você vai escolher um repertório onde a realidade seja muito boa. Você vai escolher um repertório, um filme, uma obra que retrate aquele grupo vivendo aquilo de maneira boa. E aí, na hora de transicionar, você diz de maneira contrária, milhões de brasileiros vivenciam situações opostas ao da obra. E aí você vai me dizer o que é que o brasileiro enfrenta que é contrário do que é apresentado na obra. Então a gente pode fazer essa indicação de relação por contraste. Ou eu posso fazer por semelhança, né? Eu posso dizer que da mesma maneira, similarmente, em paralelo, e aí está no seu documentozinho ali essas relações, tá bom? Eu posso retomar a ideia central que reaparece também na contemporaneidade e na atualidade. Então eu posso dizer, a mesma situação vivenciada por tal fulano no repertório é vivenciada por milhões de brasileiros, quando também enfrentam ainda consequências disso, disso e disso, que também aparece no repertório. Eu estou tentando resumir isso só para você entender primeiro essa relação lógico-argumentativa, porque eu volto a dizer, agora na aula a gente vai ver exemplos prontos que eu fiz, que eu estou escrevendo com você agora, tá bom? E aí nessa transição, o terceiro movimento é, depois de estabelecer essa relação de contrário, de parecido, de contraste, de aproximação, eu vou agora me aproximar do grupo ou do eixo para apresentar esse tema. Então eu não vou falar mais do que acontecia lá no repertório, eu preciso trazer traços do que acontece com esse grupo ou nesse eixo agora, contemporaneamente.
E por último, essa transição deve abrir portas para eu dizer se isso é negativo ou positivo, e aí já estou me encaminhando para a tese. Esses aqui são 4 movimentos que eu considero que a sua introdução tem que trazer nesse processo de transição. E aí eu coloco uma observação aqui muito importante para você. Quanto mais na hora da prova, só você sabe que repertório você tem, viu, minha gente? Às vezes você tem bons repertórios, às vezes você não tem. Mas eu coloco aqui uma observação importante. Quanto mais distante o repertório estiver das palavras do tema, específicas do tema, melhor essa amarração precisa ser feita em termos de construção da apresentação do tema. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Leis e estatutos são mais objetivas. Então, se eu usar a Constituição, vamos dizer que eu esteja falando, por exemplo, de direitos sociais. E aí eu posso começar uma redação dizendo, deixa eu parar aqui o slide para você acompanhar. É muito mais objetivo quando você usa uma legislação. Eu posso dizer assim, a Constituição Federativa do Brasil, promulgada em 1988, em seu artigo 6º, garante acesso a direitos sociais, como... Aí eu vou colocar o exemplo, saúde, educação, moradia, lazer, segurança e transporte, ponto. Meu corretor descansar, né? Terminei o tópico frasal, terminei ali o meu primeiro período. Na hora de transicionar, eu preciso ser objetivo. Eu preciso dizer que, embora o texto constitucional garanta esses direitos, parte deles não chegam à população brasileira. E aí você apresenta o tema, dizendo qual é o direito que não chega. A gente chama isso de muito mais objetivo. Quando você usa, por exemplo, vou voltar ao exemplo de criança morta, que foi o que a gente já viu, de Cândido Portinari, você precisa de uma costura maior. Lembrando que a redação da Enem não vai falar sobre uma criança morta, provavelmente, nas mesmas condições da obra de Cândido Portinari. Então você precisa costurar mais isso, dizer que as violações de direitos que são presenciadas na obra também são características do Brasil na contemporaneidade, à medida que muitas crianças são privadas de direitos, e aí você vai ter que construir isso de maneira maior para dizer que a situação é parecida, mas não é igual. Uma coisa é criança morta da obra do Cândido Portinari. Outra é eu dizer agora e desmembrar isso e tentar exemplificar de maneira maior como as crianças do Brasil têm seus direitos violados. Então, voltando para o slide, quanto mais distante o repertório estiver do tema, mais eu preciso fazer essa amarração, essa exemplificação, essa costura. Então, obras literárias, vou mudar a cor aqui. Então, leis, por exemplo, estatutos, outros exemplos de lei, Wilkley. No tema de educação, por exemplo, você pode começar falando da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ou da LDB, que são documentos que orientam tudo que tem que acontecer na educação e que não acontece na prática. Então, seria um bom exemplo de contraste. O contraste do que a lei oferta, do que a lei orienta e aquilo que acontece na prática. Leis e estatutos, então, costumam exigir uma costura mais objetiva. Já no caso de obras literárias, de filmes, eu estou olhando para cá, mas porque eu estou no tablet, tá? Mas daqui a pouco eu olho para você. Pinturas, repertórios mais indiretos, como filmes, séries, eles precisam de uma explicação de por que você usou essa obra para referenciar, e aí você tem que aplicar isso mais ao tema. Então, de maneira mais visual, eu tenho aqui esse conectivo para apresentar essa transição, essa retomada do repertório já apresentando o tema, e sempre aplicar ao tema, sempre fazer essa transição esquecendo o repertório e fazendo uma costura mais contemporânea do eixo ou do grupo, trazendo a problematização, e aí a gente tem uma transição convincente, sólida, e o caminho está pronto para receber as teses, tá bom? Mas aí, para que isso não fique muito do campo do subjetivo, nós vamos agora ver redações que eu construí agora antes de começar a aula para vocês, e aí introduções, e eu vou apresentar 2 estratégias, uma de aproximação por semelhança e uma de aproximação por contraste da situação da obra com que os brasileiros vivem. Para que você veja de maneira mais visível, aqui eu tenho a estratégia 1, vamos chamar de estratégia de transição. E aqui eu tenho a estratégia 2. E eu escolhi 2 obras do mesmo artista, que é o Cândido Portinari. Cândido Portinari, fechou? Cândido Portinari, artista brasileiro, fechou. Na estratégia 1, que eu vou chamar aqui de introdução 1, introdução 2 de transição. Lembrando que a gente não tem tese ainda aqui, né? A gente está só aqui aprendendo a fazer a transição. Vamos lá. Na estratégia que eu estou chamando de 1, eu vou escolher um repertório que se parece com o tema. Então eu estou escrevendo sobre crianças.
Olha o que eu fiz aqui, minha gente, nessa introdução. Na obra Criança Morta, aí eu posso dizer do pintor, do artista brasileiro Cândido Portinari, evidencia-se uma realidade marcada pela dor, pela miséria e pela vulnerabilidade infantil. Vou ampliar aqui para você. Não vai dizer nessa obra que você está vendo a criança morta, porque o título já é intuitivo. Criança morta. Então eu sempre sugiro aos alunos que percebam os traços de desumanização. Olha a lágrima dessa mulher, minha gente. Isso aqui são lágrimas. O rosto dela está se desfazendo de lágrimas. Fechou? Veja a desumanização desse rosto. Já chorou tanto que está se desmanchando. Veja essa cabeça baixa, esse rosto também se desmanchando em lágrimas. Perceba que essas pessoas não têm olhos. É isso que você tem que abordar desse repertório. E isso tudo se dá por um processo de sofrimento extremo. Veja que foi isso que eu coloquei aqui. Eu não disse nesse começo de introdução, deixa eu aumentar aqui para você conseguir ver. Eu não disse aqui que essa criança morta é uma criança morta no meio da obra. Claro que não. Esse cenário é de dor, de miséria, de vulnerabilidade. Você poderia dizer que os personagens principais da obra sequer têm olhos. É um recurso que o autor usou aqui, você pode até explicar também, chamar isso de recurso utilizado pelo autor para marcar essa desumanização do indivíduo. Fechou? E aí você termina este repertório. Perceba que você finalizou aqui a apresentação da obra Criança Morta. E agora você começa fora da arte, fora do cenário artístico. Esse cenário também se manifesta no Brasil. Usa a palavra Brasil. Se não tem a palavra Brasil, usa a palavra Brasil. Uma vez que muitas crianças ainda têm... veja que eu não estou mais falando da criança morta. Eu estou dizendo que muitas crianças no Brasil ainda têm seus direitos básicos negligenciados. E aí eu vou dizer que elas passam pela mesma coisa. Condição de fome, de dor, de violência, de miséria e de exclusão social. E aqui eu terminei minha transição. Lembrando que a gente não terminou ainda a introdução. Eu vou até apagar aqui para você ver. Aqui a gente já inicia a porta, já deixa aberta a porta para a inserção das teses. Sempre com o conectivo tese 1 e tese 2. Fechou? E eu estou chamando isso de transposição da realidade para a ficção. Este recurso você pode usar para toda e qualquer redação onde você encontre um repertório que possa ser aproximado. Eu estou fazendo a transposição. Aquilo que é visto na obra também é visto na realidade de muitas crianças. E aí eu tentei transformar isso aqui numa fórmula matemática no slide para você, de que na obra X, quer dizer, na obra X ocorre X, e fora dessa obra, X também ocorre, sempre detalhando o que é esse X que ocorre em uma e que ocorre em outra. E aí eu fiz isso numa obra que ficou um pouco mais fácil, porque se eu estiver falando de sofrimento de crianças na redação do Enem, essa obra traduz bem... Chega, Brito, é borracha. Essa obra traduz bem esse sofrimento. Mas eu posso fazer isso através de um contraste entre o cenário ideal, e aqui já é uma segunda estratégia, tá? Uma segunda começo de introdução que eu fiz para você. Eu posso fazer um contraste entre o que deveria estar acontecendo e a realidade. Eu estou chamando de estratégia 2, tá bom? O repertório que você escolheu apresenta uma realidade perfeita, bonita, ideal, e você vai descrever essa realidade boa. E depois você vai me dizer, depois do ponto, que a realidade brasileira mostra o contrário. E aí a gente vai para uma segunda obra, veja, do mesmo artista, Cândido Portinari. Meu Deus, estou conseguindo colocar ela para cá. Vou colocar aqui menorzinha para você conseguir visualizar a totalização da obra, tá bom? Esta obra que você está vendo aqui, esta obra aqui que você está vendo, ela foi chamada, não, né? O nome dela é Crianças Soltando Pipa, também de Cândido Portinari. E veja que acontece o oposto de Criança Morta. Enquanto em Criança Morta você está vendo o sofrimento e a dor, aqui você vê crianças brincando livremente e vivendo a sua infância. Veja que aqui é um cenário ideal que toda criança deveria passar. Então agora eu vou para uma segunda introdução que eu já deixei pronto e você pode aplicar para diversos temas, desde que você tenha em mente um repertório onde aconteça um cenário ideal, utópico, bom, um filme que as coisas são boas, um personagem de livro que vive feliz, que vive bem, tá? Um cenário onde se tem educação. Você vai escolher um cenário bom e vai fazer esse contraste. Vamos ver como é que funciona? Na obra Crianças Soltando Pipa, de Cândido Portinari, a infância, veja na obra de novo, tá vendo aqui as crianças soltando pipa? A infância é retratada de forma leve, olha eu dizendo aqui traços da obra,
Para dizer, a obra tem crianças. Pelo amor de Deus, todo mundo tá vendo. Criança soltando pipa, todo mundo tá vendo, inclusive no nome da obra. Você vai ter que me descrever como é uma infância leve para contextualizar essa obra. Lúdica, associada à liberdade, se vocês estão brincando num campo. Contudo, aí começa a transição argumentativa que nós estamos chamando aqui de contraste entre ideia e realidade. Contudo, sempre o operador, eu não sei esses operadores, já disse, vai lá na folhinha da primeira aula de introdução, tem lá um PDF. Contudo, a realidade brasileira muitas vezes revela o oposto. Aí aqui, para a estratégia valer, você tem que marcar esse oposto, né? Porém, todavia, contudo, a realidade brasileira é oposta a esse ideal. Lembra de usar a palavra ideal para marcar o contraste. Já que inúmeras crianças são privadas do lazer, da proteção, aí você está me dizendo aqui, ó, lembrando que eu não estou mais falando das crianças soltando pipa, agora eu vou dizer o que é que as crianças do Brasil não têm. Da proteção e das condições necessárias para o desenvolvimento digno. E aí você já abre a porta aqui para inserir o seu operador argumentativo, o seu conectivo e inserir as teses 1 e as teses 2 que você usou lá no planejamento do seu texto, tá bom? Então eu vou finalizar essa aula e aí fica assim, a primeira aula nós discutimos. Na primeira aula de introdução, deste módulo de introdução, nós discutimos a apresentação do repertório e a possibilidade de você expandir o nosso repertório. Esta aula agora, que eu vou finalizar daqui a 1 minuto, a gente estudou possibilidades de inserir a tese. E eu estou lhe ensinando duas. Isso tem que estar no seu caderno, isso tem que estar no seu fichamento, isso tem que estar no seu tablet, isso tem que estar anotado. Transposições de tema. Isso aqui é criatividade. Eu estou lhe dando, ó, sangue de autoria. Que coisa ridícula, bater no braço. Mas eu estou lhe ensinando aqui possibilidades de transições. E essas transições é o que trazem uma carga, preste atenção, de autoria para o seu texto. É estratégia. E aí a ideia não é que você só conheça as 10, porque sim, eu preparei 10 possibilidades de transições de repertório para a linha argumentativa para apresentar essa transição para o tema. E apresentar a tese. São 10, nós vimos 2 agora e veremos mais 8 na parte 3 agora. Então, aula 1, aula 2 e agora a gente vai iniciar a aula 3. Se você está no ritmo, continua e vai anotando agora. Transição 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou eu posso lhe dar uma sugestão ainda melhor. Que tal você parar, pausar essa aula agora e você fazer uma introdução utilizando a estratégia 1? Ou uma utilizando a estratégia 2, ou duas introduções, estratégia 1, estratégia 2. Ah, Wilker, mas eu não sei que tema praticar. Procura, manda mensagem. Wilker, preciso praticar temas. Não sei, monta aí temas sobre criança para mim, monta temas sobre educação, sobre saúde, lazer, transporte, segurança, LGBTs, povos indígenas. Vê, organiza isso. Entende a estratégia 1 e 2. Revê aqui. Testa, anota. E se você entendeu ou já conhece esses dois métodos que são os mais tradicionais, avança para a parte 3, para a aula 3, onde a gente vai agora olhar mais 8 possibilidades dessa transição, tá bom? Mas só termina esse módulo de introdução quando você conhecer essas 10 estratégias de transição, tá bom? Por essa aula é só, vamos para a parte 3, estudando mais 8 estratégias aí de transições no processo dentro da introdução, tá bom?